Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan, novamente nas trilhas com vinil para mostrar, analisar e tentar solucionar um problema que estava causando o pulo da música num determinado trecho do LP. Mas antes eu gostaria de convidar você a conhecer o rock progressivo da banda Ávora de Carla, grupo do qual eu fiz parte. E os nossos dois álbuns encontram-se disponíveis para audição tanto no Spotify quanto nas demais plataformas de streaming. Dê uma conferida lá, valeu! Pois bem, o disco que trago hoje para realizar o reparo nas trilhas avariadas e com isso tentar solucionar o problema do pulo da música é este álbum maravilhoso do David Lee Roth, intitulado Skyscraper, que nos apresenta, a atuação de músicos gigantes e lendários do universo do hard rock. Então escutamos neste segundo álbum do cantor David Lee Roth, na sua carreira solo, o Steve Vai nas guitarras, o Greg Bissonette na bateria e no contrabaixo o Billy Sheehan. Então trata-se aí de uma constelação de músicos brilhantes. Veja só, este meu exemplar, ele sofreu um arranhado bem comprometedor ali na faixa 4 do lado B. Mais precisamente na música Perfect Team. Isso aí. Então acontece o seguinte, a gente vai ver de perto essa situação, eu vou mostrar a avaria, vou falar um pouco a respeito do trabalho de reparo que realizei para amenizar tal situação. Mas eu já adianto que se trata de um caso meio complicado e que, apesar de, a princípio, me parecer um pouco mais tranquilo pela qualidade do álbum como um todo, o seu estado de conservação, na verdade, tal arranhado aqui, ele foi bastante agressivo à mídia e isso me demandou um tempo e assim, um cuidado muito especial para justamente amenizar sonoramente os seus efeitos na música. Então vamos conferir agora como estava soando esse trecho arranhado. Esse efeito que escutamos ele é tão forte que pula um trechinho considerável da música, ou seja, a agulha do toca-discos, ao entrar em contato com algum obstáculo ali na trilha, sofre um grande impacto que a arremessa para alguma trilha mais à frente no disco. Então a gente vai ver agora, numa imagem ampliada, como é esse arranhado que comprometeu a tocabilidade desse trecho do LP. E essa imagem eu consigo captá-la utilizando uma lente macro acoplada à câmera do celular. E também utilizo aí o recurso do zoom do aparelho. E para quem tem interesse aí em saber sobre qual é a lente, eu tenho aqui a embalagem da lente que eu utilizo, essa aqui. Aí está o arranhado. A gente percebe que ele afeta vários pontos da superfície desse trecho. Então, toda essa região esbranquiçada que visualizamos comporta resíduos materiais resultantes do arranhado. E esses resíduos eles se posicionam de uma forma aleatória, ficando ali agarrados, obstruindo com isso os sulcos do vinil por onde a agulha do toca-discos passa para captar o conteúdo do áudio. Então, o trabalho de reparo para tentar recuperar a sonoridade desse trecho é justamente desobstruir as trilhas que foram aí afetadas. Pois bem, antes de mostrar o procedimento de desobstrução de trilhas que foi feito em todo esse trecho avariado, eu quero fazer um comentário. Talvez por uma questão de objetividade para o vídeo, mas sobretudo para explicar os detalhes problemáticos que esse arranhado me revelou somente quando estava ali, trabalhando nele. Veja bem, após as primeiras intervenções que eu fiz, que eu fui fazendo ali nos pontos mais suspeitos, extraindo
os resíduos com a ponta da ferramenta que eu utilizo, eu coloquei, né, o disco novamente para tocar e o que eu escutei foi isso aí. O que a gente percebe de novo aí é o seguinte: anteriormente, logo no comecinho da região arranhada, a agulha do toca-discos já encontrava logo de cara um obstáculo tão poderoso que a arremessava para um ponto mais à frente no disco. Por isso que a gente, na primeira audição, sentia a falta de um pequeno pedaço da música, ou seja, a agulha não estava passando por essa região arranhada que mostramos aqui. Isso porque toda essa extensão, né, do arranhado, ela era pulada. Então olha só o tamanho do problema. Quando eu comecei a trabalhar no reparo dessas trilhas comprometidas, eu desobstruí esse primeiro obstáculo o suficiente para que a agulha do toca-discos tivesse agora esse novo acesso a essas trilhas arranhadas. E como havia ali de fato pontos de obstrução, a gente passou a escutar novos pulos de trechos da música que antes não ouvíamos. Pulos, estalados intensos, ou seja, o que eu fiz na verdade foi liberar a agulha do toca-discos para sofrer novos pulos inéditos. Então eu piorei mais ainda uma situação que já estava ruim. Pois bem, com a compreensão dessa situação bastante difícil, eu me debrucei com muita calma e cuidado no trabalho de remoção desses resíduos. E isso, é claro, me exigiu um bom tempo. Então agora a gente vai visualizar algumas imagens que eu editei da restauração feita em todo esse trecho arranhado. É isso aí. Esse foi o trabalho feito em toda a extensão do arranhado que, de certa forma, havia comprometido os sulcos do disco. Então, o objetivo com esse procedimento de raspagem foi justamente desobstruir toda a região que acumulou resíduos procedentes dessa avaria.
E olhando esse trecho com mais cuidado durante o processo de realização do reparo, eu pude perceber que, além de obstruídas, as trilhas apresentavam em certos pontos alguns pequenos ferimentos, micro machucadinhos sutis, vamos assim dizer, porém que ocasionam, com a sensibilidade de captação da agulha do toca-discos, a reprodução sonora de estalados. E esse tipo de dano, ao meu ver, ele é irreversível, infelizmente, porque ele afeta materialmente o conteúdo aonde se encontra registrado o áudio da música. Então, tendo a percepção do limite das possibilidades que esse caso me apresentava, procurei me concentrar apenas em tentar eliminar o efeito do pulo, amenizando com isso, os impactos sonoros desse arranhado, mesmo que alguns pequenos estalados continuassem a soar ainda em certos momentos desse trecho da música. Dito isso, vamos escutar como ficou o resultado final desse trabalho realizado no disco. Agora sim a gente consegue escutar o conteúdo completo desse trecho, mesmo ele ainda permanecendo arranhado. Já não escutamos mais aquele efeito indesejado do pulo, porém, conforme já disse, percebemos ainda em alguns pontos específicos um pequeno estalado soando aí com as informações, com o conteúdo, com o áudio da música. Mas isso, veja bem, para mim já se encontra aí dentro de um campo bastante satisfatório para que a boa apreciação do LP aconteça, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa resenha do vídeo. Forte abraço, muito obrigado, até a próxima!